Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco mais para vocês sobre o uso da fluorescência óptica na odontologia. A apresentação de hoje então vai ser dividida no uso tradicional das técnicas ópticas em odontologia, um pouco sobre a interação da luz com tecidos biológicos, passando um pouco depois sobre o que é fluorescência óptica e algumas das aplicações, seja no screening ou no rastreio de lesões cancerígenas, de câncer de boca, depois passando um pouco sobre lesões de cárie e depois finalmente nas novas aplicações da fluorescência óptica. Então, só lembrando um pouco do que é óptica, a óptica é a parte da ciência que estuda a interação da luz, a propagação e a interação da luz na natureza. Então, é uma ciência muito importante que tem aplicações em diversas áreas, em outras áreas do mundo, entre elas a odontologia. E essa luz que a gente estuda, ela pode vir tanto de uma fonte natural, quanto o sol, como de algumas outras fontes artificiais, como lâmpadas, mais recentemente LEDs e lasers. Então, o que a gente vai estudar um pouco hoje é dessa ótica, né, interagindo com a odontologia. Então, tradicionalmente, a ótica já é utilizada há muito tempo na odontologia, como, por exemplo, para se fazer o diagnóstico de cárie. Hoje em dia, como é feito esse diagnóstico tradicional de cárie? É feito primeiro, tem toda uma inspeção visual utilizando essa luz natural que a gente tem do consultório, a luz branca tradicional. Então, através dessa já interação da luz branca com o dente, a gente já está estudando, já está vendo, é uma técnica óptica aplicada na odontologia. Então, o exame aí tradicional para detecção de cárie, ele envolve a análise da cor, que é um passo importante, mas também a textura da superfície, localização, e depois entra também numa parte mecânica de análise ali com o dentista utilizando alguns instrumentos. Mas a óptica já faz parte ali, por exemplo, do diagnóstico de cárie. Já no diagnóstico de câncer de boca, a óptica também já está presente, já se utiliza essa interação da luz branca tradicional, né? A inspeção visual é feita já utilizando a interação da luz com o tecido biológico. É também baseado atualmente esse diagnóstico por exemplo, de câncer bucal em outras técnicas, né, no histórico médico do paciente, mas é principalmente baseado nessa inspeção visual da lesão, aí depois seguida por uma palpação, por também outras interrogações mecânicas que o profissional vai fazer nessa lesão. Mas a gente sabe que ainda essas técnicas ópticas presentes atualmente não ainda são totalmente eficientes. A gente vê que os casos tanto de cárie quanto de câncer de boca têm aumentado no mundo e a detecção é sempre tardia. Então o que a gente quer propor são novos modelos, novos jeitos de se interagir a luz com esses tecidos, tanto dente quanto tecido da mucosa, para se fazer um diagnóstico mais recente, porque todo mundo sabe que o melhor jeito de se tratar uma doença é com uma detecção mais rápida, né? Quanto mais cedo se faz o diagnóstico de uma lesão, maiores são as chances de sucesso de um tratamento. Então agora vamos passar um pouco sobre como é essa interação da luz com os tecidos. Primeiramente aqui um exemplo de como a luz interage com o dente. Então aqui uma figurinha representando o dente, e aí a gente pode incidir uma luz nesse dente. E aí uma parte dessa luz vai ser absorvida pelo dente, né? Uma parte dessa energia da luz vai ficar no dente, uma outra parte vai ser simplesmente passar pelo dente e ser transmitida, mas uma parte também pode ser refletida. E é com essas informações que a gente atualmente faz a visualização de um dente. Então, é incidindo, por exemplo, uma luz branca nesse dente, parte dessa luz branca vai ser refletida, na verdade a maior parte dessa luz vai ser refletida,
mas um pouco, dependendo aí da condição desse dente, vai ser absorvida. Então, isso já é um modo de você estar estudando a interação da luz com o dente. Uma parte também vai ser transmitida. Então, essa é o básico da interação da luz com o dente, por exemplo. Mas existem uma série de outros fenômenos que podem acontecer. Dentre eles, se a gente incidir uma luz de comprimento de onda ou de uma cor específica, a gente pode ter um outro fenômeno chamado de fluorescência. Então, além daqueles tradicionais, pode acontecer o que a gente chama de fluorescência. E aí ali o dente a gente sabe que é dividido basicamente em esmalte e dentina. Tanto o esmalte como a dentina vão apresentar uma fluorescência, sendo que a dentina apresenta uma fluorescência aí 3 vezes maior do que o esmalte. E só para deixar registrado que existem uma série de outros fenômenos que ocorrem quando a gente interage a luz com o dente. Aqui a gente está olhando somente esses principais, em especial a fluorescência. Mas além da luz interagir com o dente, ela também pode estar interagindo com os tecidos, com a nossa pele, com a nossa mucosa, e aí também uma série de fenômenos vai ocorrer nessa interação. E aí aqui dentre eles, por exemplo, a reflexão difusa, mas também a absorção e também a fluorescência, aqui representado nessa figura à esquerda. Então ali a gente tem todos esses fenômenos que ocorrem quando a gente interage a luz com um tecido biológico. E aí esse tecido biológico, na verdade, ele é constituído por uma série de componentes, que é o que a gente mostra aí nos gráficos. A gente tem uma série de constituintes, desde o triptofano, colágeno, elastina, flavinas, que vão contribuir para a absorção dessa luz que a gente incide no tecido. Então, uma das coisas importantes que ocorre no tecido é a absorção, onde algumas moléculas vão absorver a luz que a gente está incidindo nesse tecido. Algumas moléculas simplesmente absorvem essa luz, e aí o que a gente chama de cromóforos. Elas absorvem essa luz e simplesmente transformam ela em outras formas de energia, como por exemplo calor. Mas tem algumas moléculas específicas que absorvem essa luz e depois emitem de volta luz também, que é o que a gente chama dos fluoróforos. Então essas moléculas em especial, o que elas vão fazer? Elas vão absorver luz e depois emitir novamente luz, só que agora num outro comprimento de onda, numa outra cor. Então é o que a gente está mostrando aqui no gráfico. A absorção dessas moléculas e depois em seguida essas moléculas vão apresentar uma certa emissão de fluorescência. E aqui cada molécula em especial tem a sua emissão característica, tanto a sua absorção característica quanto a sua emissão característica. Então, a fluorescência é aquilo, a gente está jogando uma cor na molécula, ela está absorvendo essa cor, esse comprimento de onda e depois emitindo em outra cor, em outro comprimento de onda. Então, com o exame tradicional, a gente normalmente não vê essa interação de fluorescência, mas a gente vê, na interação tradicional, a gente vê mais os fótons absorvidos e espalhados. Mas a fluorescência também pode auxiliar nesse diagnóstico, porque ela vai trazer também importantes informações bioquímicas e metabólicas, bem como estruturais que ocorrem nesse tecido. Então, a fluorescência, ela é importante porque ela vai trazer essa informação a mais do que só a luz branca já traz como informação tradicional. Então, agora a gente vai ver um pouco mais sobre o que é fluorescência. Então, como eu disse, é aquele fenômeno que ocorre quando a gente joga uma cor específica e esse tecido emite outra cor. Aqui a gente está mostrando um diagrama de energia que a gente pode representar fisicamente uma molécula. Então, esse S0, S1 e S2 significam os níveis de energia de uma molécula. Então, o S0 é o nível de menor energia,
o S1 e o S2 são níveis de maior energia. Então, no caso desse exemplo, essa molécula ela gosta de absorver muito ali na região do 400 nanômetros, que é a região do ultravioleta, no começo do violeta. Então, a hora que a gente incide uma luz nesse tecido, ou nessa molécula, nesse caso, o que vai acontecer? Ela vai absorver essa energia em 400 nanômetros e depois ela vai sofrer um processo inicialmente de relaxação interna e depois emitir o excesso de energia na forma de fluorescência e nesse exemplo aqui na região do verde. Então ela vai emitir ali em comprimentos de onda em torno de 500, 550 nanômetros. Então aqui é como a gente representa fisicamente o processo de fluorescência. Então nós temos uma absorção que sai do estado fundamental até um estado excitado e depois uma emissão de fluorescência que é a volta desse elétron, né, do estado excitado para o estado fundamental, emitindo essa energia na forma de fluorescência. E a fluorescência já é conhecida há muito tempo e ela foi primeiramente notada num mineral chamado fluorita. No século XIX se observou que esse mineral, quando era exposto à luz ultravioleta, ele emitia uma outra cor. Então ele emitia esse fenômeno que ficou conhecido como fluorescência. Você joga uma cor no material, ele emite outra. Então isso, devido a esse fenômeno ser primeiramente observado no mineral chamado fluorita, recebeu o nome, esse fenômeno, de fluorescência. E ele, atualmente, a gente já observa ele, não necessariamente só nesse mineral, mas em algumas outras coisas no nosso dia a dia, como, por exemplo, em cartões de crédito, em algumas notas de dinheiro, em uma série de outras coisas, a fluorescência já está presente no nosso cotidiano. Mas ela também está presente no diagnóstico de, por exemplo, câncer bucal. Então, ela já está sendo estudada no mundo científico, essa interação da luz com o tecido. Então, aqui a gente sabe que quando um tecido está normal, a gente tem uma certa interação da luz com ele, seja da luz branca tradicional, né, da inspeção visual, mas também a fluorescência. E aqui a gente está mostrando como que funciona, como que é mais ou menos um aparato para se fazer uma imagem de fluorescência. Então a gente precisa de uma fonte de luz que vai estar incidindo no nosso tecido, né? Aí essa luz vai interagir com o tecido e vai ocorrer aquela série de fenômenos ópticos que eu comentei. Reflexão, transmissão, absorção, mas também a fluorescência, que aí ela pode fazer esse caminho contrário, e aí como a gente só está interessado na fluorescência, a gente utiliza alguns filtros ópticos que vão especificamente só pegar o sinal de fluorescência emitida. Então esse é mais ou menos um sistema para se fazer uma imagem de fluorescência. A gente precisa de uma fonte de luz que vai ser guiada até o tecido e depois a gente, com filtros ópticos, seleciona aquela região espectral de emissão do tecido, aquela região de fluorescência. E aí a gente pode fazer tanto uma detecção utilizando câmeras ou também fazer uma detecção visual dessa fluorescência. E aqui do outro lado a gente tem como que é o comportamento então de uma fluorescência num tecido normal e num tecido que começa a apresentar algum tipo de lesão. Então esse tecido normal vai ter uma interação, então a gente vai jogar esse tipo de luz. Aqui no caso no tecido biológico, ele também absorve muito bem ali na região do violeta, ultravioleta, então ele vai absorver essa energia e vai depois emitir na região do verde. Mas se um tecido começa a ter alguma alteração, essa fluorescência vai mudar. Então ela pode diminuir ou começar a ser emitida em outras cores. No caso aqui que a gente está representando, a gente vê que tem uma diminuição devido ao fato de ter uma lesão nesse tecido. Então há uma diminuição da fluorescência e também a fluorescência começa a vir de uma outra região em específico. Então na literatura científica existem uma série de trabalhos que mostram
as vantagens de se utilizar a fluorescência, principalmente imagens de fluorescência, para se fazer a detecção de lesões cancerígenas na boca. Então, a utilização dessa técnica complementar de fluorescência óptica, onde a gente incide no tecido uma luz de comprimento de onda, de cor adequada, e depois também observa numa região específica, a gente tem uma série de trabalhos científicos mostrando que existe uma vantagem, né? Você complementa o diagnóstico daquele feito só pela inspeção visual tradicional de luz branca. Então, aqui a gente vai mostrar alguns exemplos de trabalhos ilustrando isso, onde o uso da fluorescência óptica foi importante para se ajudar no diagnóstico, na detecção e na delimitação de neoplasias orais nesse caso. Então, aqui um estudo em específico, existe uma série de outros estudos nessa mesma linha. Então, aqui a gente tem sempre a comparação na figura A de uma visualização tradicional, onde às vezes é difícil o profissional realmente delimitar onde está a lesão, mas com o uso da fluorescência é possível você conseguir fazer essa delimitação e essa identificação melhor da onde a gente tem uma lesão. E aí existem uma série de equipamentos disponíveis, que cada um explorando uma certa característica dessa interação da luz com o tecido biológico, mas a ideia é basicamente a mesma. Você incide uma luz de um comprimento de onda específico que vai ser absorvido pelo tecido, e esse tecido vai emitir uma fluorescência. Se esse tecido começa a ter alguma alteração, se ele é normal, ele tem uma fluorescência emitida característica. Mas se alguma alteração começa a ocorrer, essa fluorescência também começa a mudar, porque ela é fruto ali de uma informação bioquímica e estrutural desse tecido. Então, se alterações ali bioquímicas começam a acontecer, começam a mudar, esse tecido começa a evoluir para um tecido alterado, a fluorescência vai ser capaz já de identificar isso. Lembrando que a fluorescência é um exame complementar, né? Do mesmo jeito que se faz exames complementares para se fazer um diagnóstico em outras áreas, aqui também, né? A fluorescência ela vai ser mais um aliado, complementando ali a inspeção visual, a avaliação do histórico do paciente, a palpação. Então, a fluorescência é mais um contribuinte para que o profissional possa dizer, olha, realmente aqui há suspeita de uma lesão ou não, para ser encaminhado para biópsia ou para outros procedimentos necessários. Então, a ideia é que a fluorescência seja mais um auxiliar para que o profissional faça a decisão se aquele tecido está evoluindo para uma lesão ou não. E aí, além do diagnóstico de lesões, né, na mucosa, no tecido mole, também para os dentes, né, para o tecido dental. Então, existe uma série de métodos ópticos também na literatura científica, onde se faz a detecção de cárie baseado nesses métodos ópticos. Dentre eles, a gente também tem alguns equipamentos onde a gente pode fazer essa detecção baseada na fluorescência, principalmente, né? Então, aqui a gente está ilustrando com alguns equipamentos, onde a ideia é também a mesma. Você incide uma luz de comprimento de onda específico e capta a fluorescência. Já que, nesse caso, a diferença é que a fluorescência vai começar a se alterar no dente se esse dente tiver alguma cárie, por exemplo. Então, aquela lesão que era aquele dente que tinha uma fluorescência normal, se ele começa a evoluir para uma cárie, ele vai apresentar uma fluorescência diferente. Então, aqui a gente está mostrando alguns estudos científicos, alguns trabalhos científicos onde a gente compara essa mudança da fluorescência dependendo da condição do tecido. Então, para cárie, para pontos brancos no dente, então a fluorescência ela vai ser sensível a essas mudanças também que ocorrem no dente.
Mas além dessas aplicações para câncer e para detecção de cárie, a gente tem algumas novas aplicações sendo desenvolvidas atualmente. Como, por exemplo, o uso para se fazer o diagnóstico de quielite actínica. Então, a fluorescência ela pode ser útil, a autofluorescência ali do tecido, para se fazer o diagnóstico dessa doença, principalmente para se escolher melhor a região onde se vai fazer a biópsia, mas também para se fazer um primeiro rastreio da onde a gente tem a possível a presença da quielite actínica. Um outro exemplo é o uso da fluorescência para se remover cálculo dental. Então aqui a gente também tem comparando a luz branca com a fluorescência, então onde a gente ali tem a presença do cálculo, a presença de bactérias, a gente tem uma fluorescência vermelha característica. Então a gente pode utilizar a imagem de fluorescência para se localizar esse cálculo e fazer a remoção e também fazer essa avaliação utilizando a fluorescência. Então aqui sempre os casos comparando a luz tradicional e a fluorescência. A gente vê que com a fluorescência a gente sempre consegue enxergar, ampliar a visão do profissional, então sendo uma ferramenta complementar, né? Não só a avaliação de luz branca, mas também a avaliação com a fluorescência para poder, nesse caso, ajudar na remoção do cálculo. E aí aqui um outro exemplo, então agora a gente sempre comparando o diagnóstico tradicional com o diagnóstico de fluorescência. Então aqui a gente ali no dente 13, a gente vê uma certa rachadura no esmalte, que não é tão evidente na imagem de luz branca, mas na imagem de fluorescência ela é mais notada. Aí aqui também um outro exemplo, então onde a gente pode também observar a presença de uma restauração utilizando uma resina. Então na luz branca é quase imperceptível, mas utilizando ali a fluorescência a gente consegue notar a presença dessa resina e também como uma cárie ali no dente 11 desse paciente. Aqui também o uso da fluorescência foi importante para se observar a presença de uma resina ali no dente 13. Na imagem a gente não consegue, na imagem de luz branca, a gente não consegue fazer essa visualização, mas aqui na fluorescência a gente consegue notar a presença dessa restauração. E aí também quando se faz o uso de aparelhos, às vezes se utiliza algumas resinas para se fazer a fixação desses aparelhos, e aí quando da remoção com luz branca não se nota a presença desse material. Mas através de fluorescência é possível notar a presença desse material na superfície vestibular desses dentes. Aqui também um outro caso onde a gente pode observar a presença de um material cerâmico, né, presente ali tanto no dente 11 quanto no dente 21, que com luz branca, esteticamente, a gente não nota a presença, mas ali no dente, pela imagem de fluorescência, a gente nota essa diferença. E aqui também a gente consegue ver na imagem de fluorescência pontos vermelhos, né, aparecendo. Isso indica provavelmente a presença de uma cárie, alguma infiltração ali nessa região. Aqui mais um exemplo, então, de um material de restauração que ficou entre os dentes. Na luz branca quase imperceptível, mas na fluorescência ela é importante aí para a gente estar notando a presença desses materiais. E aqui também um outro exemplo nesse caso, onde a gente nota, é o mesmo caso da transparência anterior, só num diferente posição, onde a gente também nota a presença da resina ali nessa restauração. Então a fluorescência, ela, por ser uma interação diferente, a gente consegue fazer a visualização desses materiais de uma forma melhor. Então isso pode ajudar o profissional
a fazer a remoção ou até mesmo depois usar materiais que, quando em situações onde a fluorescência ela é mais notada, a ideia é utilizar materiais onde isso seja diminuído, né? Que você não note a presença desses materiais em todas as condições, seja na condição normal de luz branca, mas também na condição de fluorescência. Então, em conclusão, hoje a gente viu alguns exemplos, né, de como a fluorescência, principalmente imagens de fluorescência, é útil como um método complementar ao diagnóstico convencional para se fazer aí o diagnóstico de câncer bucal, de cárie, bem como de outras coisas também rotineiras ali no profissional de odontologia, né, que a gente pode estar observando junto com a fluorescência. Então, a fluorescência ela vai permitir ao profissional fazer esse rastreio, essa identificação de estruturas de uma forma simples, né, não invasiva, e complementar ao exame já tradicional, né? Então, a fluorescência ela também é uma técnica visual, assim como essa interação de luz branca que a gente está acostumado no dia a dia, onde a gente vê as coisas, né, principalmente ali devido à reflexão, o espalhamento que a luz sofre nos tecidos, mas se a gente utilizar uma cor específica e um filtro ali também específico para captar a fluorescência, são equipamentos simples, a gente consegue ampliar essa visão e com isso a gente pode, num método simples, não invasivo, em tempo real, fazer revelar estruturas que antes não eram tão evidentes nessa luz branca tradicional, mas com fluorescência se tornam mais evidentes e aí pode melhorar-se o diagnóstico e depois esse procedimento futuro baseado, né, no uso da fluorescência óptica. Então foi isso, eu gostaria de agradecer às agências de fomento, aos pesquisadores envolvidos, o Dr. Sérgio, a doutora Érica e o Dr. Weber, e aí fica o meu contato para quem tiver alguma dúvida e alguma sugestão. Obrigado.